Olá, meus queridos. Graça e paz do Senhor para todos vocês, amém? Hoje vamos falar de um assunto muito importante também sobre a história de Noemi e a história de José. Um não foi bem sucedido numa terra estranha e o outro foi, mas o porquê aconteceu isso? A palavra de Deus diz lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 21. Ruth 21. Não, Ruth capítulo 1, versículo 21, está dizendo assim, a Noemi dizendo assim, ó, cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Tá entendendo? Então está dizendo aqui, se vocês ler todo o texto e o contexto da história de Ruth, né, vai falar da vida de Noemi, como aconteceu, tudo que aconteceu. Diz a palavra do Senhor que no livro de Ruth, que Noemi, ela casou, ela vivia, ela vivia em Judá. Ela vivia em Judá. Ela vivia em Judá e foi para as terras dos Moabitas. Então, quem saiu de Judá? Ela já saiu casada com seu esposo, né? Elimeleque. É meio difícil falar, não estou olhando Bíblia, não estou nada, só estou lembrando aqui. Elimeleque, né? E os seus dois filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion. Então eles saíram da terra de Judá e foram para os campos de Moabe, dos Moabitas, para fugir da fome que estava vindo, da escassez. E ela saiu cheia de bens também, porque ela saiu cheia e retornou vazia. Tipo assim, ela saiu com as mãos cheias, estava abençoada financeiramente, e ela retornou vazia, tipo assim, com a mão na frente e outra atrás. Mas como é que pode a mulher de Deus, o seu esposo, né, com seus dois filhos, e ele está servindo a Deus, e de repente acontece uma catástrofe que aconteceu? Mas por quê? Qual a diferença entre Noemi e José do Egito? A questão é que Noemi ela saiu do lugar que realmente estava sendo assolado e estava batendo a fome ali. Então ela, pulou fora, né? Ela pulou fora. Mas ela não pediu a direção de Deus para sair. Ela, o esposo dela e nem os filhos dela, ninguém pediu a direção de Deus para sair daquele lugar, mesmo que viesse a escassez. Mesmo que viesse. E eles saíram, chegou lá nas terras de Moab lá. O marido dela morreu. E os dois filhos dela casou com as filhas dos Moabitas, né? Uma chama Orfa e a outra chama Ruth. Casou, ainda ficou mais 10 anos lá depois. Os dois filhos de Noemi morreu. Os dois filhos, então, ela perdeu o marido e os dois filhos. E ela retornou para a terra de Judá, ali especificamente nas terras de Boaz. E a Ruth acompanhou ela de volta. E o nome Noemi significa alegria. Ela até mudou o nome dela por conta própria. Falou, não chamo mais Noemi, meu nome agora é Mara, que significa amargurada, né? De tão triste que ela estava. E realmente ela ficou muito triste. Ela passou um momento muito difícil. Perdeu tudo financeiramente e perdeu o esposo e seus dois filhos. Para ela retornar para o lugar de origem dela foi muito terrível também, porque imagina uma mulher de Deus retornar, saiu cheia, e o que a pessoa ia imaginar? Mas que Deus que ela está servindo, entendeu? Quando eu vejo aí muitos pastores pregando aí, só pregam assim, prosperidade, você tem que ficar rico, porque senão não é de Deus, e se Deus não fizer algo, Deus não é Deus. Eu como a Bíblia, jogo fogo na Bíblia, pelo amor de Deus, saia disso enquanto é tempo. Meus queridos, eu digo uma coisa para vocês,
Ela foi muito angustiada. E sabe onde que Deus abençoou ela? Na terra de Judá. Por quê? Porque quando ela saiu de lá, Boaz e as pessoas lá estavam lá, nenhum morreu de fome também. Entendeu como é que é? Deus cuidou de todos também. E ali se forma uma nova família. Boaz casa com Ruth, vem o filho de Ruth, que eu esqueci o nome dele agora, mas era considerado como filho de Noemi. E ali Deus começou a abençoar, trazendo as esperanças dela de volta, né? E ali começou o trabalhar de Deus, mas não precisava nada. Sair sem a direção de Deus, nós como cristãos, é perigosíssimo. O marido dela morreu e seus 2 filhos. Agora veja comigo aqui. Vou aumentar o som aqui, tá passando carro de som aqui, não... entendeu? E aí, raciocina comigo aqui agora. Raciocina comigo aqui. José já foi diferente. Ele não quis sair da terra dele, mas fizeram ele sair. Os irmãos dele queriam matar ele, os irmãos de José. José estava na terra de Canaã, filho, e foi mandado para o Egito totalmente ao contrário. O Egito significa escassez, dificuldade. E foi para lá que os irmãos dele vendeu ele para uma comitiva de Midianita, né? E mandaram, ele foi parar na casa de Potifar, o guarda do faraó lá, mas Deus sempre usando José, né? Aí o que acontece com José lá? José foi parar na prisão, estou resumindo muito aqui, na prisão, no cárcere lá, porque a mulher de Potifar queria algo com José e não quis, e depois ela incriminou ele. E mesmo lá no cárcere, José não deixou de ser servo de Deus. José deu todo espaço para Deus usar ele da forma que Deus quis usar. Então veja só, meu querido, talvez arrancar a túnica de 5 cores, arrancar o seu sonho, só não vai arrancar o trabalhar de Deus na tua vida. Isso ninguém arranca. Eles podem arrancar a tua capa de 5 cores, eles podem querer arrancar o seu sonho, mas a realização de Deus na tua vida, ninguém vai arrancar. Talvez você se encontre no lugar de Noemi, que foi para um lugar que Deus não quis que ela fosse, ela foi, pagou um preço tremendo, e na verdade Deus vai abençoar nesse local que você está passando escassez. Porque Deus há de mostrar, porque Boaz continua vivo, o pessoal lá continua vivo, porque eles perseverou no Senhor. E José não quis sair de Canaã e mandar ele para lá, para uma terra de escassez. Aí inverteu. Canaã se transformou em uma terra de fome e Egito transformou uma benção tremenda, porque Faraó sonhou por, se não me engano, 2 anos direto, que sonho, que lá é pesadelo direto. Eu acho que ele tinha medo até de fechar os olhos, porque ele só pensava, né? 7 vacas magras comia as vacas gordas e 7 espigas mirradas comendo as 7 espigas saudáveis, né? Os 2 sonhos eram um só, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Tá entendendo, meus queridos? Então Deus tem um jeito dele trabalhar. Você que saiu de uma terra que Deus não te autorizou você sair, não te autorizou, é mais fácil, mais viável você voltar o mais rápido possível. Porque depois que o marido de Noemi morreu, eles ainda ficaram mais 10 anos lá. Entendeu, né? Como é que é? E José foi parar numa terra, não que ele saiu, mas mandaram ele para uma terra que significa a luta, e lá transformou, né? Egito virou uma benção tão grande lá que 7 anos de prosperidade, eles fizeram silo, guardou o trigo lá, né? E foi abençoado tremendamente. Aí todo mundo de toda a localidade ia lá para comprar alimento, porque senão não vive. Aí dava ouro, prata, tudo que eles tinham em troca do alimento. Eu vou finalizar aqui para o vídeo não ficar extenso, tá? Você que saiu de um lugar, você já é servo de Deus, saiu de um lugar e Deus não te autorizou,
pela palavra aqui, eu voltava rapidinho. E você que foi lançado num lugar que você não queria, não é que você saiu, você não queria, mas a circunstância, eles te mandaram você para o Egito. Fica tranquilo que lá Deus vai te abençoar também. Se você não quis ir, mas a circunstância te mandou, não é que você... Ninguém quer ir para o Egito, né? O José também não queria, não. Mas ele foi mandar para o Egito, quer dizer, ele te mandou você para o Egito, minha querida. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar tremendamente. Porque Deus não é homem que se minta para ninguém. Jeremias 1:12, se não me engano, né? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então ele vai cumprir, mesmo que arrancou, tentou arrancar seu sonho, queimar seu sonho de 5 cores. Então a tua vida estava colorida, você estava com esperança tanto no Senhor, de repente ficou tudo preto e branco, tudo opaco. E talvez você tenha até perdido a esperança, mas uma coisa que você não pode deixar de acreditar: Deus é contigo. Como ele foi com José, ele vai ser na tua vida. E Noemi foi abençoada na terra dela. E José foi abençoado lá, não porque ele quis, mandaram ele lá, mandou você para um lugar estranho, e você está passando, foi parar até no calabouço. Fica tranquilo, não negue os dons de Deus que ele te deu. É independente da circunstância, porque dia menos dia o Senhor vai te abençoar tremendamente. Eu creio plenamente no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, aguenta firme aí, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Só mais um pouquinho, espera só um pouquinho, ó. E Deus realizará o sonho do seu coração através dos dons que Ele te deu ainda. E através da sua obediência, retornando para o lugar que você não deveria ter saído também. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.